E aí, você já quis fazer um quadrinho? Eu tenho certeza que já. Se você tá nesse vídeo é porque sim. Então eu vou passar 5 dicas desgraçadas de como começar a porra do seu quadrinho, seu filho da puta. A primeira dica que eu gostaria de falar é que é o seguinte: quando você tá indo produzir um quadrinho, a primeira coisa que você precisa é de repertório. Repertório é o essencial. O que eu quero dizer com repertório? Você tem que ter muita leitura. Você tem que ler muito quadrinho. Essa é a parte principal. Porque quando você lê quadrinho, quando você... E não só um tipo de quadrinho. Você não pode só ler Marvel, você não pode ler só Shonen Jump, você não pode só ler quadrinho europeu, você não pode só ler Ziraldo. Você tem que ler tudo isso, tudo que dá pra ler. Você tem que ir nos confins do mundo. Você tem que ler o que é bom, tem que ler o que é ruim e pensar criticamente sobre aquilo. Porque, a partir disso, sua criatividade, seu embasamento, sua forma de contar a história vai melhorar. É claro, sua primeira história vai ser uma bosta. Ninguém faz uma primeira história boa. Isso não existe, tá ligado? Mas ter esse repertório te ajuda a ter segurança na hora de escrever, né? Porque você vai ter bastante embasamento ali para contar o que você quer. É consumir muita mídia mesmo. Consumir pra caralho. Estudar o formato dos quadrinhos seria você, a partir do repertório que você construiu, escolher bem como que você vai utilizar esses signos universais dos quadrinhos, como que você vai construir balões, como que você vai construir quadros, como que você vai construir a sua narrativa, o seu storytelling, sua forma de contar a história ali. E a partir disso, você vai se adequando ao formato. Só que isso é prática. Você não vai na primeira página conseguir fazer o que você quer. Esquece a ideia de que você vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que você consegue até um dia você conseguir fazer algo muito bom. Isso daí é uma lei, assim. A gente não faz o que a gente quer. A gente consegue fazer algo muito bom e a gente ainda não consegue o que a gente quer. O que é impressionante, tá ligado? Então, estuda o formato e se adequa ao formato da forma que for mais confortável. O que eu quero dizer com não seja paranoico é o seguinte: quando você fica paranoico com a ideia de que seu primeiro trabalho tem que ser necessariamente bom e o que você quer na sua cabeça, você não produz. Você fica lá imaginando o que você quer fazer e você não faz. Aceita que vai estar ruim e aprenda a se divertir. Se divertir desenhando, se divertir fazendo, se divertir errando. Quando você desenhar dentro daquele quadro, ficar uma merda, ri, porra. Fica feliz. Ah, mas não sei o que. Mas é a graça da coisa errar, velho. A graça da coisa é você falar, puta que pariu, que mão horrorosa que eu fiz. E continuar fazendo até sair alguma coisa. Porque aí você faz o primeiro capítulo, vai chegar num ponto que você não vai rir mais do seu quadrinho, tá ligado? Você não vai virar e falar, nó, que quadro merda que eu fiz. E tipo, isso é legal. Tá ligado? Essa parte da evolução onde você pode zoar a si mesmo é muito boa. Então, não seja paranoico, não fica bitolado com a ideia de que tem que ser algo necessariamente bom. Se divirta, porque se divertir com quadrinho é gostoso, é uma delícia, cara. Uma delícia quando você faz uns quadros merda, aí depois você tem que refazer, porque você aprende com o quadro merda e quando você vê que você refez aquilo e ficou melhor, tá ligado? Ou que você fez outro quadrinho e ficou muito melhor, sabe? Esses erros, essas coisas na caminhada da gente são essenciais, tá ligado? Pra nossa melhoria, e elas deixam saudades. Quanto mais a gente vai ficando melhor, mais sério a gente vai ficando e mais saudade a gente vai tendo. Construa seu método seria você colocar no papel como que você vai estruturar a forma que você vai fazer o quadrinho. Por exemplo, você pode começar com storyboard, que seria o rascunho base ali da história. Você pode escolher o pacote de ferramentas que você vai usar, por exemplo, os tipos de pincel específico que você vai usar, se for num programa digital. Você pode escolher fazer o desenho à mão e passar do desenho à mão para o digital e finalizar no digital. Você pode decidir se vai colorir todas as páginas do seu quadrinho ou se vai fazer o quadrinho preto e branco. Você vai testar essas coisas até ver um formato que funciona com você. E esse método
ele vai ficar automático depois de um tempo, porque é para isso que serve um método, né? É para você conseguir fazer a mesma coisa diversas vezes e aquilo se tornar algo automático e confortável. Então, eu vou falar o meu método aqui, por exemplo. Eu faço todos os rascunhos dos desenhos no digital em cerca de 2, 3 dias das páginas, e eu coloco os balões primeiro, que eu já posiciono os balões, porque eu não quero que os balões interfiram na visualização das imagens que eu estou desenhando. A partir disso, eu faço a line art do quadrinho inteiro. Meu método também, eu sempre escolho um número padrão de páginas. 24 no máximo, de 16 para cima. Tem capítulos que eu faço 10. Aí depende muito do que a história precisa. Mas eu não passo de 24. No meu método, eu não faço páginas duplas. Por quê? Porque eu acho um saco. Mexer com página dupla é uma merda. É legal para visualização e pá, mas eu não sinto necessidade disso. Mas se tiver, eu faço também, né? Depois que eu faço toda a line art do quadrinho, aí eu vou para um acabamento simples de preto e branco, sombreado com meio tom cinza e reticulação, que é colocar os pontinhos de mangá que tem, né? Faço onomatopeias manuais, eu não utilizo muito de outras ferramentas externas. A maior parte das coisas eu faço no manual, eu faço os quadros do meu desenho no manual, utilizando uma régua simples. Tem gente que utiliza vetor, tem gente que utiliza quadro pronto, tem gente que utiliza layout, template. A questão é que você tem que construir o seu método que vai funcionar para você e vai te deixar confortável. Se você que viu esse vídeo aqui chegar ao ponto de conseguir finalizar pelo menos o storyboard, tá ligado? O storyboard. Storyboard que é onde você rabisca, você faz tudo, só a história e rascunho. O que você vai fazer? Você não vai começar a finalizar. Você vai chegar para um amigo seu, para alguém que você confia, para alguém que tava ali, ó, aquele cara que você fala, ô, esse cara é de verdade, mano. Aquela pessoa que você fala, essa daí, essa pessoa eu posso confiar. Você vai virar para essa pessoa e falar, o que você acha? Tipo assim, você tem que jurar pela sua vida que você vai me falar a verdade. Por quê? O que essa pessoa vai ter que fazer? Ela vai ter que te falar a verdade, né? Que ela tá jurando pela vida dela e você confia nela. Se ela falar que tá bom, você pode se sentir um pouco confiante. Se ela falar que tá ruim, você agradece, dá um abraço e um beijo nessa pessoa. Porque muita gente tem medo de falar que uma coisa tá ruim, pá. Mas como ela como vai ser um leitor que não entende de quadrinho, nada do tipo, e pegar e se interessar de fato, e falar que tá bom, isso já é maravilhoso. Mas se falar que tá ruim, velho, ruim pra um leitor casual, aí você vai virar e falar, porra, eu preciso melhorar. E aí você vai buscar novas formas de melhorar a partir disso. Você vai ser imensamente grato a essa pessoa. Eu apresentei meu quadrinho para várias pessoas do meu círculo social, e muitas delas só diziam que gostaram, e pá. Mas eu só comecei a melhorar quando amigos meus apontaram defeitos absurdos. Defeitos absurdos, assim. Teve um amigo meu que virou pra mim e falou, falta acabamento aí, cara. Tá parecendo preguiça. E eu sei que você consegue fazer melhor que isso. Isso é muito bom. Então, pensa na seguinte coisa, vão ser pessoas que vão ler seu trabalho e seria bom um leitor beta de confiança. Um leitor que ele vai virar te apontar todos os defeitos que ele viu ali a partir do que ele entendeu. Não é uma verdade absoluta, mas já é um caminho, tá ligado? Vocês têm que ter coragem para ter consistência, coragem para simplificar, coragem para sentir insegurança com uma coisa que você fez com carinho, tem que ter coragem para persistir fazendo o mesmo personagem mais de 200 vezes, coragem para se dedicar a ler o que você não gosta e coragem para soltar isso no mundo a troco de nada. E essa é a minha principal, eu acho que a dica mais importante é tenham coragem, tá ligado? Tenham coragem. Porque não é fácil fazer quadrinho, é muito diferente de só desenhar. Muita gente só desenha muito bem, mas quando vai fazer quadrinho, o que acontece? A pessoa fica nesse limbo de não ter coragem de fazer, porque tem que fazer a mesma coisa 200 mil vezes. De não ter coragem de fazer porque desenha mal. E o ponto é, não importa se você desenha bem ou se você desenha mal, é um formato, você vai aprender a desenhar junto com aprender a quadrinizar, é uma coisa muito doida. Porque se você desenha uma arte digital renderizada, estilo Riot, beleza, você desenha pra caralho. Mas você vai ter que fazer, você vai mesmo fazer isso em 200 páginas, tá ligado? Não, óbvio que não. Aí esse cara, ele vai aprender a simplificar.
E o cara que ele não sabe desenhar, ele vai aprender a fazer o simples. E ele vai melhorar a partir disso, enquanto ele aprende a quadrinizar. Isso é muito doido, velho. Dito isso, galera, fiquem bem e vão tomar no cu. Dá like.